Então, galera, eu vou começar. E aí, quem podem perguntar à vontade, eu tô cuidando do chat aqui no meu celular. E vamos lá, tomara que dê tudo certo. Já foi, né? Já foi mais potente. Mais eficaz no seu trabalho. Muito bem. Então, essa live se chama 7 conceitos essenciais na geografia para o vestibular. E estes conceitos todos, eles são relacionados a solos, a processos de formação do relevo, em alguma medida, mas são 7 palavras chatinhas, estranhas, daquele tipo que a gente não tem no nosso vocabulário antes de começar a estudar geografia, e que logo que a gente começa a aprender, a gente fica tipo, bah, mas é difícil de associar, sabe, o significado com a palavra. Tu lê aquela palavra várias vezes e meio que parece que ela não significa muita coisa. Então essa é a ideia, né, falar um pouco desses conceitos que tem essas palavras mais estranhas, que acabam que não são tão difíceis, mas como as palavras a gente não está acostumado, fica difícil às vezes de ligar um pontinho no outro. É sobre isso, qualquer dúvida vocês perguntem no chat, que o que eu souber eu falo, o que eu não souber eu vou estudar para a próxima vez saber, tá? Se tiver qualquer problema aqui também, vocês me avisam. Estou eu aqui nervosíssima. Muito bem, então vamos lá. Primeira coisa que é importante da gente saber é o seguinte. Uma vez me perguntaram, tá? Eu tava num carro, nem tava numa aula, eu tava num carro, e aí uma criança que tava junto comigo me disse, do que é feito as montanhas? Porque tinha um morro, né? Tinha um morro, assim, a gente tava indo na estrada, tinha um morro mais ou menos na nossa frente, e ela me perguntou o que era feito aquele morro, no caso. E aí eu me lembrei que quando eu era criança, eu também ficava pensando isso, tipo assim, porque a gente faz a associação do morro com o morrinho de areia que a gente faz na praia, né? Daí a gente pensa que é tipo um morro de areia gigantesco daquele tamanho todo. Parece um bagulho, tipo, meu Deus, quem é que conseguiu fazer isso? Mas, na verdade, enfim, daí foi que eu expliquei para a criança naquele momento, o morro que a gente vê, ele tem, a sua composição, na maior parte, é rocha, né? Então, enfim, no caso eu falei para a criança pedra, né? Porque achei que rocha era meio difícil, era uma criança de 5 anos de idade. Mas, enfim, a gente pode pensar aqui já que a maior parte daquele morro é composto por rocha, porque a maior parte da superfície do planeta Terra é composta por rocha, tá? Então a gente tem as camadas da Terra, a camada mais externa a gente chama de litosfera. E, enfim, quase todo o planeta, na verdade, ele é predominantemente composto por rocha, mas vamos focar na litosfera. Então, rocha. Então, os morros que a gente vê, a composição deles é rocha. E acima dessa rocha tem o que a gente chama de solo. E aí, o que é solo? Né? A gente também frequentemente imagina solo como terra, mas que seja, que a gente pense em terra. O que é essa terra? Então, acontece o seguinte. A gente vai ver o processo de formação do solo para entender o que é o solo. Tá? Vendo esse processo de formação, eu acho que fica mais fácil da gente entender o que é o solo. Então, a gente vai ter o que a gente chama de rocha-mãe, que a gente já viu que a maior parte da superfície é composta por rocha. Então, a gente vai ter essa rocha, e aí, por processos que acontecem na atmosfera, que processos são esses? Vento, chuva, rio que corre, e depois, quando a gente já tem vida, planta que nasce, e animais que fazem suas necessidades, tudo isso vai fragilizando as camadas da rocha que estão em contato com a atmosfera. E aí essa rocha vai fragmentando, vai virando pedaços. Então a gente vai ter, além de uma rocha inteira, pedaços de rocha em cima dessa rocha inicial. E além desses pedaços de rocha, a gente também vai ter matéria orgânica, porque existe vida no planeta Terra, a gente vai ver esse processo já a partir do momento que existe vida, é que a gente vai pensar na formação do solo para essa aula.
E aí, quando a vida morre, ela se deposita em cima dessa rocha e vai formando uma camada de material orgânico. E o solo é essa mistura entre a rocha que foi sendo fragilizada. Então, tem tanto pedaço de rocha quanto rocha que já é pó mesmo, mais matéria orgânica decorrente de folha de árvore, decorrente disso que a gente estava falando das necessidades dos animais e enfim, da vida que morre. Tudo isso vira matéria orgânica misturado com essa rocha, com esse pó de rocha, e isso é o que vai compor o que a gente chama de solo. Tá? Muito bem. E o que acontece? Num primeiro momento, então, vendo o esqueminha aqui, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar meu mouse. Tem um pequeno delay. Sim. Então, aqui nesse esqueminha. No primeiro momento, a gente tem a rocha mãe, que é a rocha matriz. Depois, a gente começa a ter esses fragmentos de rocha, tá? Esse desenho não tá muito profissional, que foi eu que fiz, mas eu espero que dê pra entender. A rocha começa a se fragilizar por causa daqueles eventos que eu falei, ventos, chuva, rios. Depois a gente começa, então, a ter a mudança de vida, então já tem um solo com uma certa profundidade, em que as raízes das plantas conseguem se desenvolver. E depois, com o passar do tempo, mais o solo... O que acontece? Olhem só, percebam bem. Antes, estes processos, como a chuva, o vento e tudo que eu já falei, só alcançavam a superfície. Só que a partir do momento em que essa rocha vai se decompondo e vai virando solo, mais abaixo os processos conseguem chegar. Por quê? Porque, por exemplo, a rocha matriz não tem infiltração, vamos imaginar. Então, a água, os rios, o vento, enfim, só consegue atingir bem a superfície dela. Conforme a gente vai tendo o solo, que a gente pode pensar como terra mais para baixo, a água vai conseguir infiltrar e vai conseguir também começar a afetar a rocha-mãe em camadas mais abaixo. Então, o processo de formação do solo, ele vai expandindo o solo com o passar do tempo. E, enfim, depois a gente vai ver que quanto mais água a gente tiver, quanto mais vida a gente tiver, maior vai ser esse processo de formação do solo. Mas o tempo é um dos fatores que formam o solo. Então, quanto mais tempo se passa, mais profundo é o solo de uma região, tá? Depois a gente vai ver, então, outros fatores de formação do solo. Muito bem. E aí, a gente, hoje, seres humanos, vamos lá estudar o solo, a gente identifica horizontes nesse solo, que seriam tipo camadas, tá? Que não é a natureza que define quais são as camadas do solo. Não é a natureza que diz esse aqui é o horizonte O, esse aqui é o horizonte A. Somos nós, seres humanos, que com a nossa inteligência olhamos para o solo e identificamos algumas semelhanças de camadas em muitos solos, e aí a gente cria esse tipo de denominação para estudar o solo. Muito bem. Então, esse primeiro horizonte mais perto da superfície a gente chama de horizonte O. Ele não tem todos os solos, ele é um horizonte bem... Ele também é considerado como serrapilheira, que é tipo assim, caiu a folha das árvores, ou tem as minhoquinhas, tem... É tipo uma camada bem fininha, assim, de material que a recém se decompôs sobre a superfície. Abaixo do horizonte O, a gente tem o horizonte A, que também é um horizonte já mais desenvolvido. Então, tem bastante matéria orgânica misturado com isso que a gente vai chamar de pó de rocha, tá? Que é essa rocha que sofreu decomposição há muito tempo. Então, a gente olha o horizonte A, que são aqueles mais da superfície, são os mais férteis, tá? Depois a gente vai ter o horizonte B, que ele também já tem bastante modificação da rocha, mas ele ainda tem bastante matéria orgânica também. E conforme a gente vai descendo mais em profundidade, a gente vai se aproximando da rocha, a rocha em si. Então, depois do horizonte B vem o horizonte C, e depois a gente chega no que a gente chama de rocha-mãe ou rocha-matriz.
Muito bem. Então, aqui vem os primeiros conceitos, que são aquelas palavrinhas que eu falei que às vezes a gente olha e no início é muito esquisito porque a gente nunca tinha visto na vida. Intemperismo e erosão. E eu também quis trazer uma diferenciação de intemperismo e erosão, porque às vezes, se a gente não explica eles separado, parece que é a mesma coisa, né? Durante muito tempo eu não sabia muito bem qual era a diferença de intemperismo e erosão. Porque é muito junto, e daí às vezes parece que é a mesma coisa. Muito bem, então o que acontece? O intemperismo, que é o que a gente vai falar agora, por isso que eu marquei de vermelhinho, é a fragilização da rocha. Então, é quando a rocha fica mais frágil, mas ela ainda não foi desgastada em si. Que daí é a erosão que a gente vai ver depois. Então, muito bem. Então, algumas imagens para a gente entender intemperismo. Só que o intemperismo, ele é um processo mais difícil de tu ver em imagem, justamente porque ele é um processo que ainda não tem um movimento acontecendo. Ele é só a fragilização da rocha. Vamos ver o que o João Vitor falou. Os horizontes são nomes oficiais, ou nomes que você está dando agora para explicar melhor. Não, são nomes oficiais do horizonte. É bem assim que me chama. Horizonte O, horizonte A. É, nome oficial. Muito bem. Então, essa foto aqui, então, a gente está vendo esse processo aí de esbranquiçamento, né, da rocha. Vocês estão vendo que isso não é da rocha mesmo, isso é algum processo que está acontecendo na superfície dela. Então, isso indica que essa rocha está sendo fragilizada por processos que acontecem externamente a ela, no caso, na atmosfera, né? Muito bem. Aqui, ó, eu boto em todas as fotos. Ai, deixa eu explicar isso só para vocês saberem. Eu acho que é uma coisa legal e importante dizer. Assim, uma preocupação que eu tenho, obviamente, né, de não fazer a live com materiais que tenham direito autoral. É bem mais difícil de conseguir fazer um material que não tenha direitos autorais. E então, essas imagens que eu peguei aqui são de bancos de imagens sem direitos autorais. Então, acho que é legal de divulgar que isso existe e também de dar crédito, né? Inclusive, eles pedem que, se a gente usa as imagens, a gente diga, né, de onde quem que é o autor e qual foi o aplicativo que disponibilizou isso de forma livre. Então, todas as fotinhas vocês vão ver que tem ali a referência do autor e do lugar que eu tirei, tá? E o esquema anterior fui eu mesma que fiz. Muito orgulhosa de mim mesma, da minha capacidade de desenho. Muito bem. Próxima imagem de intemperismo. E aqui, mais um exemplo. A gente vai ver que essa rocha também. Olha ali, ó, aquele monte de vegetação que tem em cima dela. Claramente, isso está afetando a rocha. Tá? Então, aí também a gente consegue mais ou menos ver um processo de intemperismo. A gente sabe que essa rocha está sendo desgastada de fora para dentro. Por vários processos, inclusive essas plantas, também vento, também a chuva, tudo isso. Muito bem, e agora a erosão. Então, se o intemperismo é quando a rocha é desgastada, a erosão é quando acontece o processo da rocha sair do lugar que ela está. Então, peguei algumas fotinhas também meio que para mostrar. Ó, essa rocha aqui foi partida ao meio. Tá? No caso, não sei se aqui foi um raio, mas vamos supor que não foi. Mesmo que fosse, enfim, não sei se entra nesse conceito. Mas tá, essa rocha partida ao meio, vocês vão ver. Antes, vocês percebem que isso era uma rocha só. Alguma coisa fragilizou essa rocha, fez com que ela partisse em duas. E houve aqui um pequeno movimento. A erosão não é só um movimento tão pequeno, tá? Frequentemente, vamos supor que uma dessas rochas role para outro lugar bem longe daí. Também isso é processo de erosão, tá? O processo de erosão é isso, quando a rocha ou o solo, tá? A erosão também é um conceito associado ao solo e tem esse mesmo significado, que é do material indo embora, se deslocando, indo para outro lugar. E aqui eu trouxe para mostrar que, bom, vocês estão vendo todo esse pedaço de rocha aí, ó, tu tem uma rocha ali que tá, talvez, no lugar de origem dela, e um monte de outras rochas que provavelmente compunham antes um grande bloco, e agora já se fragmentou, enfim, foram, entre aspas, para outro lugar. Então, aqui também a gente vai ter alguma ideia do que é o processo de erosão, tá? E é isso, a erosão significa o material, seja rocha ou seja solo, se deslocando de um lugar para o outro.
Inclusive, quando a gente fala de formação dos desenhos do relevo, a gente fala que tem a erosão. A erosão vai junto com o processo de transporte, e depois desse processo de transporte, a gente tem a erosão, transporte e deposição. Muito bem. Então, agora aqui uma parte mais de classificação, que às vezes cai esses nomes de classificação associados a esses conceitos de intemperismo e erosão. Deixa eu tomar uma aguinha. Então, tipos de intemperismo. Se o intemperismo são aqueles processos que acontecem na atmosfera, faz nas rochas, esses processos têm a ver com os processos de intemperismo, ou os tipos de intemperismo têm a ver com coisas que acontecem na atmosfera. Então, a gente vai classificar intemperismo físico, químico e biológico. E vocês vão notar, lendo o esquema, eu já vou ver um por um, mas assim, que a água, ela faz tanto intemperismo físico, que é a água batendo na rocha, quanto intemperismo químico, que é as moléculas de água interagindo com as moléculas da rocha e fragilizando elas por coisas químicas. Muito bem, então intemperismo físico tem agentes como a água, o vento, que é o vento batendo na rocha, até tem aquela frase, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por que fura? Né? Não é tipo, tava dura e daí furou do nada. É tipo, a água foi batendo e a rocha foi intemperizando, ó, foi ficando mais frágil, foi mais frágil, foi mais frágil. Até quando fura a erosão. Furou, aí a erosão, mas porque tinha intemperismo antes. Depois, o vento também vai batendo, batendo, batendo nas rochas, vai pegando pequeno, vai deixando frágil. E a temperatura, como é que a temperatura faz isso, que é mais diferentão, né? A temperatura é assim, esquenta, aí, vocês já viram em física, ou enfim, vão ver, que quando aumenta a temperatura, os materiais tendem a dilatar, e quando diminui a temperatura, eles contraem. Então, esse movimento de esquentou, aumentou, esfriou, contraiu, vai criando microfissuras dentro da rocha, que vai fragilizando elas em temperismo. Em temperismo físico por temperatura. O intemperismo químico da água eu já expliquei. E depois o biológico, enfim, também a gente viu nos exemplos, né? Que é tanto o próprio depósito de matéria orgânica sobre a rocha, por quê? Porque esse material orgânico, esse humus, vai concentrando mais água, então também vai fazendo com que o intemperismo da água fique mais tempo agindo sobre a rocha. Tem também as raízes das plantas, às vezes tem tipo assim, ó, tem um buraquinho na rocha e caiu uma semente e ela teve condições suficientes de desenvolver um pouco ali. E aí essa rocha, essa plantinha que nasce ali naquele buraco, meio que vai forçando assim, e vai fragilizando a rocha também. E animais, enfim, animais que se vão dessa forma melhor, animais que defecam, tudo isso vai fragilizando a rocha. Então, os tipos de intemperismo é físico, químico e biológico. Já os tipos de erosão são aqueles processos que fazem isso que eu falei, que é levar a rocha de um lugar ao outro, ou enfim, não necessariamente um transporte muito grande, mas tirar a rocha, dar o start para a rocha sair de onde ela estava, depois que ela foi intemperizada. Então, eu botei em rosinha ali os tipos de erosão que tem a ver com a água, que são quase todos eles. Então, erosão fluvial tem a ver com chuva. Erosão fluvial tem a ver com rio. Erosão marinha tem a ver com mar. E erosão glacial, que tem a ver com a água congelada. Depois, inclusive, a fluvial a gente abre em subitens, que é o efeito splash. O que é isso? É aquele, quando, tipo assim, ó, cai a gota de chuva na rocha ou no solo, e daí tem um certo atrito, né? Que pra gente que é humano e tá numa escala gigante, parece que não é nada, né? Tipo, ridículo. Mas se a gente vê, por exemplo, filmes, tipo um filme que eu me lembro, tipo, que as pessoas ficam bem pequenininhas, e elas estão andando na grama, e daí cai uma gota assim, e parece uma bomba e tal. Porque é isso, porque em uma escala menor de análise, isso é um impacto, tá? A gota caindo na rocha. Muito bem.
Então, isso é o efeito splash, é quando cai a gotinha e explode. A erosão laminar, que é quando a água vai escorrendo assim em pequenos riozinhos. E em sulcos, que é quando a água vai escorrendo já em uma quantidade maior do que a erosão laminar. A laminar também tem essa ideia de que é tipo vários fiozinhos. E o suco já é uma coisa mais concentrada. E depois a erosão eólica, que é quando o vento vai lá e tira a rocha do lugar que ela está. E aí, como consequência da erosão dos solos, a gente vai ter feições que a gente chama de ravinas e vossorocas, que eu acabei de me dar conta que eu não botei imagem aqui. Tá? Então, isso aqui vocês vão ter que botar no Google. Ravinas e vossorocas, elas são processos bem semelhantes, só que em intensidades diferentes. Então, a ravina é um processo de erosão do solo menos intenso ou mais leve. Então, vocês vão ver, botem aí no Google se vocês tiverem como abrir o trava, senão também botem depois. Vocês vão ver que o material do solo vai ter tipo uns buracos, assim, vai ter tipo umas montanhas de material e do lado uma parte sem material. Então, a ravina é quando esse processo é menor e a vossoroca é quando isso é bem acentuado. Muito bem, então eu botei aqui uma questão para a gente fazer juntos, não sei se isso vai dar muito certo, mas vamos tentar. Eu vou ler aqui a questão com vocês, vou dar aí uns 10 segundos para vocês pensarem e vou comentar as afirmativas. Qualquer dúvida, falem aqui nos comentários. Muito bem. Então, sobre a erosão do solo, é correto afirmar que é um processo. Tá, vamos lá. A. Artificial, causado unicamente pela predatória humana em os recursos naturais. B. De desgaste do solo, causado unicamente pelos agentes vento, chuva, rio, geleiras e mares. C. Causado por agentes naturais e antrópicos que afetam as atividades humanas e acelera a perda de terra fértil no mundo. B. Favorável à formação de terras adequadas para a agricultura. Ou E. Relacionado a agentes tanto naturais quanto antrópicos, mas somente a erosão causada pela ação antrópica é importante, pois a erosão natural não afeta atividades humanas. Então, me dei conta agora aqui na live, talvez a gente ainda não tenha, porque eu cortei as lâminas de vossoroca e ravina que eu explicava melhor. Mas, enfim, vou dar uns 10 segundos para vocês pensarem, aí eu explico uma por uma para a gente entender o que é que esse negócio está dizendo aqui. Então, tá. O que acontece, tá, pessoal? Porque, no fim, eu acabei falando de erosão de uma forma geral e esqueci de focar na erosão do solo. É o seguinte, a erosão a gente viu que é quando o material vai embora, né? Estava num lugar e vai embora. A erosão do solo é quando as camadas superficiais do solo, principalmente, elas são removidas. E esse processo, ele acontece principalmente quando não tem uma cobertura vegetal em cima do solo, segurando, porque a cobertura vegetal, que é as plantas, né? As raízes delas, elas fazem como se fosse tipo uma rede que faz o solo ficar preso na rocha. Quando a gente tira, quando a gente desmata, a gente tira essa vegetação, a gente faz com que esse solo que antes estava ali naquele lugar seja levado os agentes de erosão para embora, tá? E como a gente sabe que nas camadas mais superficiais, onde tem a maior parte da matéria orgânica, e isso é o que dá fertilidade no solo, quando esse material vai embora, a gente perde fertilidade no solo, e inclusive um solo que, por exemplo, podia ser bom para plantar alguma coisa, acaba não sendo mais, porque a camada dele, que era boa para isso, que era a camada mais superficial, foi embora pela erosão. Uma coisa importante. Tá, mas assim, se o solo foi embora para outro lugar, então esse lugar ficou menos fértil, mas o outro lugar ficou mais fértil, então o mundo inteiro acabou que fechou as contas e tá tudo ok. Certo? Não. Por quê? Para onde que está indo esse material? Não é para outro lugar onde vai ser possível plantar. A gente sabe, enfim, que
tudo meio que tende a correr para a água, tá? Para os rios, para os mares, porque eles são o que está mais embaixo no planeta. Depois eu tenho uma aula que eu vou explicar com isso mais tarde. Mas muito bem, o fato é que esse material não vai parar em outro lugar que a gente pode plantar, ele vai parar dentro dos rios ou dentro dos oceanos e, portanto, a gente não vai conseguir plantar lá. Então, a gente realmente perde solo fértil, tá? Não é o planeta que perde, assim, não é tipo que o planeta em si vai morrer, mas é nós seres humanos mesmo se a gente continuar com esses processos de degradação. Que a gente que não vai ter lugar para plantar as coisas que a gente precisa comer depois. Muito bem. Então, o processo de erosão do solo, vamos ver. É um processo artificial. Não, ele é um processo tanto artificial quanto tanto artificial quanto natural. Eu não sei se a gente pode dizer que é artificial, tá? Mas assim, a gente, seres humanos, pode causar erosão. Inclusive, quando a gente desmata, por exemplo, é a ação antrópica causando erosão. Mas a gente, enfim, sempre é frisado que ele é um processo tanto natural quanto antrópico, tá? E aí também ali diz que é só pela ação humana e não, tem essas duas coisas. Depois a B é um processo de desgaste do solo, sim. Causado unicamente pelos agentes vento, chuva, não, tem outros agentes. Aí, deixa eu botar aqui a resposta. Muito bem. Depois, alternativa C, causado por agentes naturais e antrópicos que afetam as atividades humanas e acelera a perda de terra fértil no mundo. Sim, já expliquei por que isso está certo, qualquer coisa perguntem aqui no chat. Depois, favorável à formação de terras adequadas para a agricultura, não. E relacionado a agentes tanto naturais quanto antrópicos, mas somente a erosão causada pela ação antrópica é importante, pois a erosão natural não afeta as atividades humanas, não faz nenhum sentido, porque na verdade a erosão é um processo tanto natural quanto por causa de ações antrópicas, e qualquer uma delas afeta as atividades humanas. Muito bem, agora mais 3 palavrinhas que são muito complicadas no início. Solos ácidos, lixiviação e laterização. Muito bem, o que é isso? Que coisa vai ser a palavrão? Então, lixiviação é quando a água leva embora os nutrientes do solo. E por que a lixiviação é diferente da erosão? Porque a lixiviação não é que o material em si vai embora, não é que o material do solo vai embora, é os nutrientes, tá? Então, é um processo que acontece principalmente em lugares onde tem muita chuva. Por quê? Porque chove e a água escorre para outros lugares e leva com ela ao escorrer estes nutrientes do solo. É um processo muito associado, então, a lugares tropicais. Eu estou utilizando isso porque, frequentemente, quando cai em questão sobre lixiviação, isso é uma das coisas que ou eles perguntam ou está dentro da resposta que eles querem que tu saiba, que a lixiviação é um processo associado a lugares tropicais, regiões tropicais. E aí vem a pergunta, né? Tá, mas se tá, olha só, a lixiviação tá levando embora os nutrientes do solo, só que daí nos lugares tropicais é onde tem mais vegetação, mas que coisa muito louca. Por quê? Porque, ok, tem lixiviação, mas nos lugares tropicais a gente também vai ter bastante água e bastante matéria orgânica sendo decomposta. Então, esses fatores fazem com que a gente consiga ter vegetação exuberante, porque o solo está se formando muito rápido, digamos assim. Então, a gente consegue ter vegetações grandes nesses lugares, mesmo que a gente tenha processos de lixiviação internos. Depois, solos ácidos. Baixo pH alumínio. O que isso significa? É o seguinte. Acontece lixiviação. A lixiviação leva embora os nutrientes do solo. Só que o alumínio é um elemento químico presente em vários tipos de solo, mas ele é um elemento mais pesado do que alguns outros nutrientes. E aí, quando nutrientes mais leves vão embora, o alumínio acaba ficando em excesso no solo, porque os outros foram embora com a água, e ele não foi, ou foi menos, porque ele é um elemento mais pesado. Então, acaba que a lixiviação causa, em solos que têm a presença de alumínio, um aumento proporcional do alumínio, e o alumínio é um elemento ácido, tá? Tem pH baixo, é um elemento ácido. Então, solos lixiviados frequentemente
ficam com pH baixo e se tornam solos ácidos pela grande presença de alumínio. Tem outros elementos também que são ácidos, mas nas questões, frequentemente é o alumínio o elemento que eles destacam para que tu tem que saber que é um elemento ácido do solo. E aí a laterização. A laterização é um outro processo relacionado a esses outros dois, que é o seguinte. Depois que acontece a lixiviação, foi embora os nutrientes, ficam no solo, além do alumínio, também outros elementos pesados. E no caso da laterização, o elemento que é importante aqui são os óxidos de ferro. Então, quando os óxidos de ferro, junto com o alumínio, se acumulam no solo, a gente tem esse processo de laterização, e aí o solo, o óxido de ferro, ele faz o solo ficar mais compacto e mais duro. Assim, meio com um aspecto de quebrado. Que nem assim nessa foto. Tá? Então, esse é o processo de lixiviação, e essas são as 3 palavrinhas que é meio complicadinho de entender, e às vezes a gente não vê com tanta, assim, de forma tão focadinha. Então, eu acho que são elementos importantes. Por isso que são conceitos essenciais. Por que são essenciais? Porque cai bastante nas provas, tá? Esses 7 que eu vou falar, tá? Então, erosão, intemperismo, solos ácidos, lixiviação, laterização. E os outros 2 que a gente vai ver agora são conceitos que algum deles com certeza vai cair na prova. Então, por isso que são importantes de saber. Muito bem, mais uma questão que agora também não sei se eu já falei tudo que eu tinha que falar para explicar, mas aí a gente vai, se não tiver explicado, quando eu explicar as afirmações, eu falo. Muito bem, então ali tem as alternativas, quer dizer, as sentenças. A primeira diz que o horizonte A de um perfil de solo é a camada mineral mais próxima à superfície, caracterizada pela concentração de matéria orgânica. Depois, o AB diz que os solos das regiões áridas e semiáridas, quando comparados aos das regiões úmidas, comumente apresentam grandes quantidades de argila e de matéria orgânica. Depois, nas áreas de declividade acentuada, os solos são mais rasos, porque a alta velocidade de escoamento das águas diminui a infiltração e, consequentemente, o intemperismo. E a última, a acidificação dos solos é um processo que ocorre naturalmente na biosfera, porém os solos das regiões tropicais são submetidos o ano inteiro a altas temperaturas e a ação de intensa das chuvas, favorecendo a formação de solos mais ácidos. Então a sequência correta é, vou dar aí também 10 segundinhos para vocês pensarem rapidinho, respirarem enquanto eu tomo água, e eu corrijo. Muito bem. Então, resposta certa, resposta B. Então, a alternativa 1 está certa. E por que ela está certa, tá? Isso é uma coisa interessante de falar. Porque, assim, diz que o horizonte A de um perfil de solo é a camada mais próxima à superfície, caracterizada pela concentração de matéria orgânica. Assim, mas no esquema tinha o horizonte O, né? Então, isso pode causar um certo estranhamento. O que acontece? O horizonte O, ele não está presente em todos os solos, tá? Não é que ele seja super raro, mas frequentemente nos esquemas de solos a gente começa a considerar a partir do horizonte A, como se fosse o primeiro horizonte. O horizonte O ele é meio que desconsiderado, enfim, porque ele não é tão presente e também porque ele é realmente bem pequenininho, assim, uma microcamadinha. Tem uma outra coisa que me chamaram a atenção também para essa sentença, de que aqui está falando da camada mineral. E o horizonte O, ele é uma camada praticamente só de matéria, não é matéria orgânica, né, porque é serrapilheira, mas vindas de origem vegetal. Tá, e o horizonte A é o que se configura como tendo essa composição mineral junto. Então também pode ser uma explicação possível de todas as coisas certas dessa alternativa. Depois a B, a segunda é a única que é falsa. Diz que os solos das regiões áridas e semiáridas, quando comparados às regiões úmidas, comumente apresentam grandes quantidades de argila e matéria orgânica. Então, na verdade, os solos de regiões onde a gente tem mais chuva
tem maior matéria orgânica, tá? Porque a água é um elemento importante para a vida, então onde tem mais água tem mais vida, onde tem mais vida tem mais matéria orgânica. Muito bem, a 3 que está certa. Essa daqui mostra o quê? Que eu tinha que ter botado a questão depois que eu vou explicar agora, que é escoamento superficial e infiltração. Porém, não botei, então eu vou explicar rapidinho. Nas áreas de declividade acentuada, os solos são mais raros. O que significa isso? O que é declividade acentuada, né? Quando a gente tem, assim, tipo montanha, assim, que tem o negócio que desce, assim. É o declive. Então, onde tem mais declividade, isso aí é intuitivo sabe, né? Já na cidade está agindo, então se cai uma coisa aqui, ela tem mais chance de correr para baixo do que se o negócio for mais plano. Então, consequentemente, a gente tem maior declividade, tem menos solo, ou seja, os solos são mais rasos. E aí também diz que a alta velocidade de escoamento das águas diminui a infiltração, tá? Porque além do material não conseguir se fixar, também quando a gente tem mais declividade, a água escoa mais rápido. E se ela escoa, enfim, todos os processos que estão associados. E aí, então, diminui a infiltração, que a gente vai ver o que é agora, e, consequentemente, diminui o intemperismo, por isso que vai ter solos mais rasos, entre outras razões. E, por último, a acidificação dos solos é um processo que ocorre naturalmente na biosfera, porém os solos das regiões tropicais são submetidos o ano inteiro a altas temperaturas e a ação intensa das chuvas, favorecendo a formação de solos mais ácidos. A gente já viu a explicação agora há pouco. Então, os últimos 2 conceitos desses 7 conceitos que são palavras muito esquisitas e que a gente só começa a ouvir quando a gente começa a estudar geografia. Escoamento superficial e infiltração. Infiltração até que é uma palavra que tem para outras coisas da vida também, não só da geografia, né? Mas, enfim, é um conceito importante dentro desse contexto que a gente está falando. Então, o que é escoamento superficial? Escoamento é de escoar, tá? Um negócio que escorre. E aí é o seguinte, quando, vamos pensar um líquido, a água, anda pela superfície, escoa pela superfície. E ele é o contrário da infiltração. O que é a infiltração? Se o escoamento superficial é quando o negócio escorre, a infiltração é quando ele vai para baixo, assim, em direção ao centro da Terra. Isso é infiltrar. Tá? Então aqui a gente tem uma imagem de uma água que está correndo, um rio, tá? Então os rios, eles têm esse caráter, né, de estarem fazendo escoamento superficial. Embora, a gente pode pensar o rio como um exemplo, mas não serve só para rios, tá? É para todo o fluxo de água que corre mesmo que não seja um rio, mas eu não consegui uma imagem de uma água correndo na natureza que não fosse um rio, por causa daquela questão das imagens que eu já expliquei. E a infiltração, que eu trouxe essa imagem que não é de terra, mas para vocês entenderem muito bem o que é infiltração. Vocês imaginam se esse café aqui, ó, cai nessa cama, branquinha. Se a pessoa vai conseguir depois pegar um paninho, passar e limpar e vai secar? Não vai. Por quê? Porque vai infiltrar. Então, infiltrar é entrar para dentro no caso da terra, para dentro da terra, e no caso desse colchão, para dentro das fibras do colchão. Porém, se este mesmo café ou outro líquido se derramasse, por exemplo, sobre esta madeira que está com um produto impermeabilizante, não ia infiltrar. Ia ficar ali de boas em cima, a pessoa ia passar um pano e ia limpar. Então, aqui a gente vê uma mesma situação, que vai ter resultados diferentes, porque num lugar a gente tem uma superfície que tem boa infiltração, e no outro lugar a gente vê uma superfície que tem má infiltração ruim, tá? Por que isso é importante? Porque na natureza, a gente vai ver que quando a gente tem maior profundidade de solo, a gente vai ter melhor infiltração, por causa dessa questão da matéria orgânica, porque a matéria orgânica traz boa infiltração, as raízes das árvores também ajudam no processo de infiltração das árvores dos plantas em geral. E, aqui vem a parte importante da prova, quando a gente constrói cidades, o processo de urbanização, como ele é feito hoje, ele é um processo de impermeabilização do solo. Por quê? Porque a gente bota asfalto, a gente bota concreto, a gente constrói prédio e a gente impermeabiliza, a gente bota materiais que não são permeáveis em cima do solo
E aquela água que antes caía num determinado lugar e entrava para dentro da terra, agora ela cai neste mesmo lugar e, em vez de infiltrar, ela escoa, tá? E aí isso vai dar várias consequências, porque a gente vai ter aumento do tamanho dos rios, digamos assim, porque a gente vai ter mais água escorrendo pelos rios, e ao mesmo tempo diminuição do lençol freático, porque a gente vai ter menos água infiltrando. Então, a gente muda a dinâmica da natureza, porque a gente constrói uma grande área impermeabilizada num lugar que antes tinha melhor infiltração. Tá? Eu não sei se, não lembro se tem coisa mais específica que eu preciso falar da questão. Se eu lembrar, eu falo. Mas essa é a diferença de escoamento superficial e infiltração. Então, retomando, já estou me direcionando para o final. Retomando aquilo que a gente viu lá no início da formação do solo, que a gente tinha a rocha-mãe, aí a rocha começava a ser interiorizada, e aí aumentando ali o tamanho do que era a matéria orgânica e tal, e a rocha-mãe diminuindo, lembra? Então, este processo de formação do solo, ele acontece em função de vários fatores. São esses fatores que a gente vai ver agora. O clima. Então, o clima interfere nesse processo com a precipitação e a variação da temperatura. Por quê? Quanto mais chuva a gente tem, mais a gente vai ter intemperismo todos os intemperismos que vem, temperismo e erosão também da água agindo. Então, vai ter maior formação de solos mais profundos. E também a variação de temperatura, pelo que a gente já viu, que desgasta mais as rochas e tudo isso. Muito bem, outro fator importante são os organismos. Quanto mais organismos a gente tem, mais intemperismo. Essas são coisas bem intuitivas, tá? Eu tô falando porque existe uma funçãozinha assim que mostra todos os fatores importantes. Estou comentando para reforçar, mas de uma certa maneira a gente já viu tudo isso de uma forma menos esquemática. Então, depois o relevo, a gente viu a partir daquela questão que quanto mais acentuado o relevo, quanto mais íngreme o material tende a ir embora, então a gente vai ter solos mais rasos. A rocha de origem vai influenciar na fertilidade do solo. Por quê? Porque cada rocha vai ter uma composição de elementos químicos que compõem ela. E grande parte do solo, como a gente já viu, é pó de rocha, é rocha desgastada, é pedacinho de rocha, e esses componentes químicos que compõem a rocha são parte dos elementos que as plantas, por exemplo, vão usar para se alimentar e que depois vai nos alimentar também. Isso é muito legal. Mas, enfim. Por isso que, dependendo do tipo de rocha, vai mudar os nutrientes do solo. E o tempo, a gente já viu que quanto mais tempo, mais solo, porque aquele processo vai acontecendo. Última questãozinha da nossa aula, então. Interpretação deste gráfico, não se desesperem, porque eu sei que as pessoas às vezes se desesperam só de ver o gráfico. Mas esse aqui é até bonito, ele tem uma figurinha, bem legal. Então, observe abaixo a representação esquemática da formação do solo e de sua relação com o clima e com a vegetação. Então, aí ele tem o esqueminha, eu vou ler as alternativas. Então, com base nas informações contidas nessa representação, considere as seguintes afirmações acerca do processo de formação do solo. Tá, eu vou fazer assim agora. Não, vou fazer como eu estava fazendo. Muito bem. Então, os solos dos climas árticos e desérticos apresentam detritos de rochas derivados do intemperismo mecânico. 2. Os processos de formação do solo operam mais vigorosamente onde a vazão hídrica é regular e as temperaturas não ultrapassam 20 graus. E os horizontes de solo mais desenvolvidos estão relacionados às altas temperaturas e às precipitações, assim como a densa cobertura vegetal. Quais estão corretas? 10 segundinhos para vocês olharem o gráfico que a gente responde. Muito bem, então a resposta é a alternativa C. Vamos ver por quê. Então, o primeiro diz, os solos dos climas árticos e desérticos, que estão aqui, ó, no desenho, é o segundo e o último clima.
apresentam detritos de rochas derivados do empirismo mecânico. O que são detritos de rocha? São pedaços de rocha. O que ele está querendo dizer aqui? Que nestes climas, o principal fator que influencia no intemperismo é o vento. É o vento. E a temperatura também, a variação de temperatura. Tem fatores mecânicos e não fatores químicos. Sim, por quê? Porque justamente, vocês estão vendo que são os dois lugares onde a gente tem menor chuva. Ó. Ali tem a quantidade de chuva em cada um deles. Então, o que ele está mostrando? Que não tem ação muito forte de água promovendo o intemperismo químico. Por isso que essa resposta está certa, essa alternativa. A 2, que está errada, diz que os processos de formação do solo operam mais lentamente, onde a vazão hídrica é regular e as temperaturas não ultrapassam os 20 graus. Isso aqui pode causar confusão, tá? Por quê? Porque qual que é a verdade no gráfico? Que é onde mais chove e é mais quente, tem mais solo. Só que aqui, ó, vazão hídrica regular até pode ser considerado certo. Só que as temperaturas não ultrapassam os 20 graus, não. Quanto maior a temperatura e maior a chuva, maior é o solo. Não existe essa limitação de que as temperaturas não podem ultrapassar os 20 graus. E, por fim, os horizontes de solo mais desenvolvidos estão relacionados às altas temperaturas e altas precipitações, assim como a densa cobertura vegetal. Então, isso a gente pode ver ali, ó, no primeiro clima aqui, ó. O solo nesse desenho é isso aqui que está mais escuro, e esse que está mais claro seria a rocha-mãe. Então, onde tem mais chuva e tem mais vegetação, a gente vê que tem mais profundidade do solo. Então, deixa eu ver. Vai dar certo isso aqui. Então tá, pessoal, muito obrigada por terem ficado comigo até agora. Eu fiquei muito, muito feliz com a audiência de vocês. Fiquei muito contente com a minha primeira live. Muito obrigada por todo mundo que participou. Se tiverem perguntas, podem mandar nos comentários, ou podem mandar no Instagram, ou no WhatsApp, ou aqui no YouTube. Tem outros vídeos também para quem quiser ver. Passem para os colegas, curtam, se inscrevam no meu canal. E é isso, galera. Muito obrigada. Mesmo. Fiquei muito feliz. E agora eu vou ver como é que encerra isso aqui. Ah, tá, me lembrei. Tem um certo delay pra eu ver aqui. E obrigada, pessoal. Obrigada, João Gabriel. Adorei. Beijo.